O roubo das Três Graças finalmente começou e já com alguns furos que, ok, vai, é novela. Mas a Cláudia simplesmente já sabe de tudo, já está a postos e ninguém explicou como. A semana inteira se dedica a uma coisa só: justificar cada passo da mocinha. É crime, é perigoso, mas é pelo bem maior, pelos remédios, pela sobrevivência. Enquanto isso, Samira para de fingir e mostra as garras de vez, deixando claro que não tem amizade, não tem empatia, mas tem limite. E no centro de tudo está Joelle, grávida, pressionada, vigiada e cada vez mais encrencada. Será que o pai dela é que no final das contas vai dar um jeito em tudo isso? E meus amigos, uma semaninha de Três Graças começando. Pra quem tá acompanhando continuamente, eu peço uma licencinha pra poder pedir desculpa pra vocês, porque semana passada foi complicado, não teve vídeo praticamente em canal nenhum, mas porque a semana foi realmente assim, ela me engoliu. Mas hoje voltamos, começando aqui, e vai ter vídeo nos dois canais essa semana, normal. Inclusive, acho até mais vídeos do que o normal. Espera aí, vamos ver. Agora, sobre Três Graças, que delícia, hein? Essa semana foi muito boa. Claro, a semana passou, como eu disse, a semana inteira preparando esse terreno. Todos os episódios tiveram menção ao motivo da galera estar fazendo o que eles estão fazendo, que é roubar a estátua. Porque, né, como vocês já sabem, já comentei em outros vídeos, tinha uma galerinha que tava achando meio ruim da Gerluce se envolver aí num roubo. Porque ela é a mocinha, ela tem que ser perfeita, ela não pode dar esse tipo de exemplo. O que eu acho, assim, acho uma bobagem, porque, gente, é uma novela, a gente precisa de emoção, sabe? E ela continua sendo a mocinha, todo mundo entendeu por que ela tá fazendo isso. Mas também não acho que ninguém, na situação dela de verdade, na vida real, faria o que ela tá fazendo, sabe? É uma coisa muito ilógica. A casa da Arminda é ilógica, gente. Uma mulher riquíssima daquela, ela moraria num apartamento 1 por andar, daqueles que você precisa de chave pra poder apertar o botão do andar dela, sabe? Pra promover um roubo na casa de alguém que guarda milhões e milhões e milhões e milhões de reais, não seria dessa forma, sabe? Então assim, eu não acho que é eu pelo menos acho, sabe? Que não é um mau exemplo que a novela está dando para as pessoas. Não, é só entretenimento mesmo, sabe? Então assim, fiquei animadíssimo. A gente concluiu que realmente a Globo enxugou 11 capítulos, porque era mais do que certo que esse roubo aconteceria no capítulo 60. E ele vai acontecer, basicamente, no 49. Ou seja, 11 capítulos antes do que estava previsto pra rolar. Então, de fato, a Globo enxugou 11 capítulos e eu fico me perguntando o que é que tinha de enrolação nesses 11 capítulos. Assim, enrolação entre aspas, né? Mas eu acho que algumas histórias se arrastariam, como tem algumas que a gente sente um pouco arrastadas, e a gente vai comentar tudo isso agora. Então, se ajeita aí. Meu nome é Arthur Viana e a pergunta segue. E aí, tá assistindo a novela? Bom, a gente começou a semana e a semana seguiu com a Lígia passando mal. A gata caiu no meio da rua, foi acolhida pelo Joaquim, ela simplesmente teve um desmaio, depois ela acordou, ficou melhor, achou ruim que o Joaquim ajudou ela, porque ela não queria ser ajudada por ele, e aí ela foi levada pro hospital ali da chacrinha mesmo, na verdade é um posto, e depois eles perceberam que no posto eles não tinham condições de ficar com ela, porque eles não tinham equipamento, uma maneira de cuidar dela de forma adequada, mandaram ela para um hospital. Já o José Maria, né, que é o médico ali responsável, já encaminhou ela com tudo que estava acontecendo, com o que ela estava sentindo, veio com novos exames comprovando que não tem remédio no sangue dela, deixando ele preocupado de novo. Ali já é uma coitada, realmente, gente, saiu o valor dos remédios e é uma coisa assim, 6 mil e não sei quantos reais 12 mil reais o outro, 14 mil reais o outro, são remédios caríssimos pra essa doença que ali já tem, porque eu pensava que era uma coisa assim de, sei lá, 900 reais a caixa, 700 reais a caixa, só que não é. É um bagulho assim, realmente. Esse remédio é caríssimo. Quando a Viviane falou, eu pego um empréstimo no banco pra gente poder comprar, a gente tem que dar um jeito, é de fato assim, fazer um empréstimo, porque é o valor de tipo, tem carros populares com esse valor, com o valor do remédio, então assim, é um bagulho tenso. E a semana toda demonstrou que ali já vem piorando e corre risco de morrer mesmo, porque ela recebe um tratamentinho ali no hospital enquanto ela tá ali, mas ela tem que tomar os remédios, e ela toma, só que não tem efeito, né? Então assim, quase que teve uma coisa de urgência. A novela, ela colocou
conseguiu colocar pra gente essa urgência da Gerluce roubar logo essa estátua, dar logo esse remédio pra Lígia, pelo amor de Deus, essa mulher vai morrer, né? Aquela sensação de que assim, semana que vem, se ela não tiver tomando esses remédios de alguma forma, ela vai morrer. É babado. Então eu gostei muito, a construção da semana foi toda pra mocinha, foi toda pra justificar o que a Gerluce ia fazer. A gente vai comentar mais pra frente mais algumas coisas que tiveram, mas é isso, a Lígia começou com ela passando muito mal, a gente descobriu que ela e o Joaquim ainda tem alguma coisa, né? O Joaquim sorriu pra ela sorriu pro Joaquim, eles têm um lancezinho que eu sei, tá? Que vazou, vai ter meio que um semi-triângulo amoroso entre o pastor, o Joaquim e ela, mas no final o Joaquim aparentemente vai morrer e ela vai ter um lance com o pastor. Ele cuidou dela bonitinho, né? A Josefa falando, ai pastor, você é um santo. Eu achei bonitinho ele cuidando dela. Eu acho que ele seria um bom marido pra ela, assim, sabe? Um cara bacana dela passar o resto da vida, apesar dela ser muito católica, inclusive, no último episódio mostrou ela chegando, né, falando que foi na missa e depois passou na igreja pra ver o pastor. Mostrou a Gerluce também orando, né, rogando por Santa Rita de Cássia dentro da igreja evangélica e o pastor falando, não tem problema, tudo que vem para o bem, não tem problema. Tava aqui pedindo uma coisa pra Santa Rita de Cássia, mas eu tô na sua igreja e vocês são evangélicos. Não se preocupe, Gerluce, todas as igrejas são de Deus. Vamos bater palma pra ela. E é isso, tá? Assim, é uma aula pra mim, a sutileza com que os autores, né, o Aguinaldo e os outros autores de Três Graças colocam essa maneira de ver, né? O pastor de Três Graças, ele é realmente um pastor do povo, ele é realmente um cara que ele tá com a galera e com o bem. Ele só quer propagar a mensagem de Deus, de Jesus, a mensagem do amor entre todos eles ali. Pra ele não tem preconceito, não tem fanatismo religioso, nada. Então, assim, muito legal, eu adoro esse pastor. E a Kellen também. Eu queria saber quem é a mãe da Kellen, sabia? Tô com a dúvida de quem é a mãe da Kellen, hein? Queria ver ela, que deve ser uma mulher icônica também. Mas acho que ela morreu, né? Mas ia ser legal se mostrasse, assim, alguma coisa assim, né, da mãe dela. A Kellen, engraçada, né? O meu marido, ele insiste, gente, que a Kellen, ela tem cara de quem tá dando risada. Vocês acham também? Pelo amor de Deus, comenta aí embaixo se vocês acham que a Kellen, ela tem cara de quem quer rir em todos os momentos. Porque pra ele, a Kellen aparece, foca na cara dela, pra ele, ela quer rir. Ela tá com um cara que tá segurando a risada. Vocês acham isso também? Que ela tem essa cara? Eu não acho o tempo todo, mas ele acha o tempo todo. Alguma notícia lá da minha filha? Quando tiver a mãe dela que lhe diz. Aliás, Deus escreve certo por todas as linhas, né? E falando na Lígia ruim, a Joelle foi falar com a Samira, porque quero que o dinheiro desse bebê, já que, né, já tá tudo perdido, ela já meio que aceitou que esse bebê vai ir pra Samira, eu quero um adiantamento aí pra poder pagar os remédios da minha avó, e a Samira deixou muito claro que ela não está nem aí. A gente já viu, né, um pouquinho disso na semana passada, quando ela conversou com a Xênica, e falou pra Xênica cuidar da vida dela, das viagens dela, das roupas caras, das bolsas caras que ela gosta de usar, e ficar bem quieta e fazer o que o Ferretti tá falando, entendeu? Vai, faz o seu. Aqui ela demonstrou que realmente, além dela fazer o dela, ela não tem apreço pela vida, porque a Joelle falou, a avó dela tá muito ruim, ela falou, eu não tô nem aí, né? Assim, sua avó, pra mim, pode morrer. Na verdade, seria... Ela não descansaria se ela morresse, não, hein, Joelle? Ela deu meio que a entender isso, né? Ou seja... morreu, é? Que bom. Pensei que vivia doente, não faz a mínima diferença na minha vida. A Samira, ela é realmente essa vilãzona. E eu quero ver como é que vai se resolver esse negócio do filho da Joelle. Por quê? Outra coisa que pesaram a mão nessa semana foi todo mundo quer o filho da Joelle. Todo mundo quer ver essa criança. Foi um tal da Lígia e da Gerluce falar, aí eu vou dar o primeiro banhinho, aí eu vou segurar, aí quando chorar eu vou dar pra você, vou ficar só quando ele estiver rindo, aí porque eu vou ser avó, porque eu vou ser bisavó. E a gente tá assim, não sei se vai ser. Só que teve um momento essa semana que o Jorginho Ninja falou, é o meu neto. Quando ele falou, é o meu neto... Não, o assunto é meu também. Estamos falando do meu neto. Eu parei e pensei, eu tô achando que a hora que ele souber, se ele não morrer antes, né, que ele tem uma tal de uma doença que, gente, que doença é essa? Tá todo mundo muito curioso. Sinceramente, pastor, acho que não vai dar tempo. Sabe, não tenho tempo pra isso. A doença tá roubando meus dias. Sobre a tal doença do Jorginho, porque não falam o que é. É só uma doença muito grave que vai levar ele. Já pensou se é EQ? Já pensou se é mentira? Eu vou ficar passado se for mentira. Mas ele falou, né, o meu neto. Então eu estou achando que no final das contas, na hora do balaio de gato, que vai ser outro momento evento nessa novela, vai ser o nascimento dessa criança, porque eu acho que a Samira vai estar a postos. E vai ser um auê, porque vai estar a Samira, vai estar a família. Até lá, a Joelle vai ter que falar que ela vendeu o bebê, porque a Samira vai estar por perto. Então assim, eu acho que vai ser um momento evento. Quero ver como é que vai
se resolver isso na novela, mas eu acho que o Jorginho Ninja vai acabar dando um jeito, tá? E assim, eu tenho duas saídas pra isso, né? Ou a Gerluce vai usar o dinheiro que ela roubou do Ferete pra dar um jeito, ou o Jorginho Ninja vai dar um jeito do jeito dele. A gente já vai comentar sobre o Jorginho Ninja a seguir. Quero só falar que a Samira me assustou mais uma vez, aquela conversa pra mim foi terrível, e eu amo a Samira, tá? Ela é pra mim a grande vilã de Três Graças no presente momento. Gosto da Arminda? Gosto, mas vamos falar só um pouquinho da Arminda? Eu acho ela legal, mas comentem vocês o que vocês acham. Vocês viram que eu estou rasgando elogios até não poder mais, mas eu sou sincerão com vocês e quando a gente tem que falar, a gente fala. Eu acho que a Arminda, ela tá um pouco sem substância. Ela tá sem... Eu não tô entendendo. Ela é má porque ela é má e ela já falou, eu gosto de ser má e quando ela faz maldades, ela vai pro quarto dela, fica ótima, que ela fala, ai, fiz uma maldade e tal. É muito legal e em alguns momentos é muito legal, mas ela é a vilã da novela. Ela não é tipo a Lucélia, ela é a grande, ela é o rosto da vilania de Três Graças. Então eu acho que ela tinha que ter um pouco mais de substância, tipo a Samira, entende? A Arminda, ela fica andando pela casa. E uma coisa que me irrita muito é que ela sempre interrompe as pessoas quando as pessoas estão falando alguma coisa de importante que, pela lógica, ela ia querer saber o que é. Dona. Dona o quê? O que você tá falando? Dona de nada. Então tem um momento que ela interrompeu, por exemplo, a Gerluce, quando a Gerluce tava falando no telefone sobre o lance de invadir a casa, que pra mim, ela não devia ter interrompido a Gerluce. E ela vive interrompendo a Gerluce, a Josefa, em momentos que eu acho que não faz sentido. Está na hora da gente dar mais uma voltinha lá na chacrinha. Foi isso mesmo que eu ouvi? Tá com tempo, né? Então, assim, essa semana teve muito a Arminda andando pela casa, tipo uma assombração naquela casa, muito bem vestida, maravilhosa, mas tipo uma assombração. Aí ela interrompe e solta uma frase de efeito, né, uma frase assim, maléfica, e sai. Eu não sei, pra mim, eu acho que a Arminda tá precisando de mais... Eu soube, tá, spoilers, que ela vai pedir um cargo na Fundação Ferete. Ela vai realmente ir lá, chegar lá e entrar como sócia mesmo, querer saber de tudo e tal. E aí, ela vai humilhar a Zenilda. E a Zenilda, se sentindo muito humilhada por ela, vai pedir um cargo pro Ferete tão alto quanto o da Arminda. No mesmo pé aqui. Se isso for real... Isso vai ser muito interessante. E vai dar um pouco mais de substância pra vilã. Que vai sair, vai agir, vai... Entende? Eu não sei se eu tô conseguindo ser claro com vocês a respeito do que eu tô sentindo pela Arminda. Eu gosto dela, só que eu estou sentindo ela um pouco aleatória. Tipo, não tem novidade nenhuma em torno da Arminda, claro. Teve o lance do Ferete deixar claro que a mulher dele é o mais importante, depois os filhos, depois a fundação, depois a Arminda. Isso, muito legal. É uma novidade. Só que assim, em torno das ações dela, sabe? Dela sair e fazer, sei lá, tá por dentro de alguma coisa. Ela não tá envolvida em nada. Ela é super rica, o Ferete faz tudo, ela recebe o dinheiro, ela esconde o dinheiro, ela fica falando com as Três Graças, que tá muito feliz com o dinheiro e tal. Mas tá, mas e que mais? Eu não sei dizer. Mas comentem o que é que vocês acham sobre isso. Mas eu gosto da Arminda, mas estou sentindo ela um pouco aleatória na novela, assim. As cenas dela começam... Eu fico, tá, é a mesma coisa. Ela e o Ferete com safadeza, ou ela interrompendo alguém que tá falando alguma coisa importante de casa, ou ela falando com as estátuas. Não tem nada. Nossa, posso estar sendo injusto porque semana passada ela empurrou a Zenilda? Sim, semana passada ela empurrou a Zenilda, mas é um caso tão isolado que não deu em nada. Tipo, ela empurrou e foi. O Ferete veio, xingou ela, falou que a Zenilda é muito importante pra ele, falou pra ela pegar leve, e é isso, foi. Não faz parte de um bagulho que tá envolvendo a Arminda. Ok, faz parte do fato dela ser amante do Ferete. Então, tipo, tá, vamos entender que tá se construindo. Vocês viram, gente, as vozes da minha cabeça, elas ficam respondendo o que provavelmente pode ter um comentário no vídeo, né? Eu falei, o meu problema é a esquizofrenia. Eu quero saber qual é o pra eu já ir debatendo. Mas tá, então a gente pode esperar aqui. Estão construindo essa coisa dela e do Ferete pra na hora que os dois virarem arqui-inimigos, o bicho pegar. Pode ser também. Ok. Mas até lá ela ficar aleatória, né? Fazendo algumas coisinhas ou outras, acho meio ó. Sei lá, ela tinha que estar mais envolvida em alguma coisa da trama. Mas vamos ver. E chegou o momento da Gerluce levar a Joelle pra ver o Jorginho Ninja. Gostei da cena. O Juliano Casarré, ele é um gostoso, né? Do nada. Ah, mas ele dá um negócio, né? Quando ele entra em cena, eu gosto dele, tá? E no fim das contas, rolou o papo. Finalmente apresentou, esse aqui é seu pai e tal, ok? Os dois conversaram e eu achei um pouco descabida a atitude da Joelle. E é assim, vamos lá, vamos explicar uma coisa aqui pra vocês. Tem críticas que eu faço direcionado ao personagem. Críticas boas, críticas ruins, mas ao personagem, porque é como o personagem é, entende? Então, por exemplo, a Lucélia.
Ai, a Lucélia, sabe? Ai, que ódio. Nossa, menina chata, que coisa chata. Mas é dela. O desenvolvimento dela tá ótimo. E tem críticas que eu faço direcionado ao roteiro. E aí não vai ao personagem, vai à incoerência da forma que ele está sendo escrito, entende? Aqui no caso, eu já coloquei algumas semanas atrás. A Joelle é muito esperta, ela é inteligente, ela cata as coisas muito rápido. Já foi colocado isso pra gente, que não dá pra enganar a Joelle, não dá. Ela é muito rata. Só que, de repente, ela conversou com o pai dela e, de repente, ela pareceu uma menina doida. Porque ela teve uma crise de ódio dele. Aí ela mostrou o RG pra Kellen, falou, ele não tá aqui, ó, só tá minha mãe. Ele nunca quis saber de mim e tal. Só que é engraçado porque vai muito contra o que a gente viu até agora. Porque até agora na novela, ela sempre ficava, quem é meu pai? Eu quero saber quem é meu pai, eu tenho direito. Ela sempre quis saber quem é o pai dela. Quis conversar com ele, quis, sabe, ter contato com ele. E agora ela descobriu quem é ele. E aí ela agiu como se, a minha sensação, né, como se ela nunca quisesse ter descoberto quem é ele, na verdade. Não me importa quem é você. Mas peraí, importava muito quem era o pai dela até umas semanas atrás. Agora não importa mais, só que ela é inteligente o suficiente, porque ela falou assim, eu não sei, ele fez muito mal pra minha mãe, pra minha avó, vai que ele quer fazer pra mim, eu não sei se ele mudou. E aí a Kellen fala, não, ele se transformou, eu vejo o avanço dele. Ela, não sei. A Joelle é esperta o suficiente pra catar que sim, o cara se transformou, ela sabe. Ela é muito esperta, ela é muito rata, ela sabe. Então, eu tô achando um pouco incoerente as atitudes que ela tá tendo. Essa personagem não foi construída pra ter essas atitudes. Eu acredito, pelo menos, tá? Comentem aí o que vocês acham. Depois teve o momento que o Raul foi encontrar com ela lá na chacrinha. E eu acho impressionante isso. Eu não consigo deixar de dizer que assim, por que vocês têm que se encontrar na chacrinha? Tipo, não dá pra ir, tipo, num shopping ou numa praça fora dos domínios da chacrinha, porque a chacrinha é do Bagdá. Só que, tipo, será que a chacrinha é muito grande? É muito gigantesca? E a Joelle, ela mora lá na ponta. Ela teria que atravessar a comunidade toda pra poder sair, pra poder encontrar com ele, sabe? Ela teria que andar muito pra poder encontrar com ele, pra ter que encontrar com ele na chacrinha, porque eu acho impressionante isso. Vai numa praça, vai no shopping, sei lá, sabe? Mas enfim, se encontraram ali e o Bagdá apareceu, acabou com a festa. E quando o pai dela ficou sabendo, né, quando o Jorginho ficou sabendo, foi lá pra impedir o Bagdá de fazer besteira. Lançou pro Bagdá as leis. Se o cara pagou a dívida dele, ele pode sim andar por ali tranquilamente, não tem problema. O Bagdá saiu, tivemos uma cena maravilhosa onde o Bagdá deu na cara do alemão, né? Aquele menino. Tudo apaga ali agora se deixar, mano. O paizinho chega lá e acaba com... Que isso, foi mal. Foi muito legal aquela cena, porque, tipo assim, nossa, ele pilha demais o Bagdá, e eu gosto, porque a construção tanto dele quanto do Bagdá, o Bagdá, ele é uma criança, né? Ó, o Bagdá é um exemplo bom pra dar pra vocês de quando eu falo do personagem e não da escrita do personagem. Eu não estou criticando a escrita, mas sim o personagem. Porque o Bagdá, ele é tipo uma criançona, né? Ele acha que a comunidade é o parquinho dele, o chacrinha é o parquinho dele, ele faz o que ele quiser, ele manda o que ele quiser, ele fica andando de carro, perambulando. Pô, Bagdá, sabe? Ele tem essas atitudes que parecem meio descabidas, mas faz muito parte do personagem. Assim como tá sendo construído de uma maneira muito legal, o fato de que o alemão, ele vai trair o Bagdá. Assim, eu consigo ver tranquilamente que em um momento ali, a coisa vai se dividir e o alemão vai pra cima do Bagdá de alguma forma, porque ele pilha o Bagdá de um jeito, ele acha que o Bagdá não é mal o suficiente, não é ruim o suficiente, não pune o suficiente a galera, sabe? Ele não é um líder bom o suficiente pra aquele lugar. Tá deixando muito claro isso. Um dia eu vou ser dono disso tudo aqui. Então o Bagdá enfiar a mão na cara dele, achei um máximo. E pra mim tá sendo muito bem construído esse lado, tá sendo muito bem construído o que vai acontecer aqui. Adoro. E aí a Joelle ali, de novo, ela teve umas atitudes incoerentes com a personagem dela, porque assim, ela percebeu que o grande amado dela foi protegido pelo pai dela. Ele tem alguma influência sobre o Bagdá e sobre a chacrinha, de alguma forma. Só que ao invés dela agradecer, tipo, obrigado, tipo, ai, valeu, mesmo que ela saísse meio, valeu, obrigado, e saísse, não, ela teve um pequeno surto, mas ele ajudou. E ele não só ajudou, mas tipo assim, ele cobrou do Raul uma atitude, cobrou do Raul que ele não fizesse mal pra filha dele, nem pro neto. Foi o momento em que ele citou o neto. Segundo o meu marido, o que a novela tá querendo mostrar é que a Joelle tem o gênio da mãe dela, sabe? Tipo, ai, ela é muito parecida com a Gerluz, por isso que ela é assim. Eu acho que é ok ela ter o gênio da mãe dela. Acho legal. Sim, bateu de frente com a mãe dela durante muito tempo, a mãe dela não contava que era o pai dela, também não contava que era o pai do bebê dela, e tá tudo certo. Mas, pra mim, da maneira que a Joelle foi construída, ela
aceitaria o Jorginho com mais facilidade. Aceitaria o pai dela com mais facilidade do que tá sendo colocado aqui na trama. Acho que estão sendo um pouco incoerentes com a personagem que foi construída até o momento, sabe? Mas comentem vocês sempre o que vocês acham. Se não, se pra vocês tá certo. Ah, não, ela tá agindo de um jeito que eu já esperava que ela fosse agir mesmo. Eu não esperava. Eu jurei que ela ia, sei lá, conversar com o pai dela e, ok, a gente pode conversar, a gente pode tentar criar uma conexão e ver no que dá, sabe? Mas mais do que isso, ela xingar o pai dela ali, tretar com o pai dela no momento em que o pai dela salvou a vida do namorado dela de novo, pela segunda vez, do amado dela, não sei. Pra mim não colou muito. Bom, eu marquei aqui também pra comentar com vocês que é uma ceninha simples, mas a Arminda, ela tem ali um local onde ela guarda os bolos de dinheiro, alguns dessas falcatruas dela com o Ferete, o que demonstra que ela não confia completamente no Ferete também. Então assim, o Ferete falou tudo aquilo pra ela, a Zenilda é mais importante, depois meus filhos, depois Fundação, depois você, mas pra ela também não era como se ela esperasse ser, a grande, né? Não. Então, ela vem há tempos já tirando o bolinho de dinheiro dela, porque se o Ferete der uma de doido com o dinheiro, ela tá preparada pra guinar a vida dela, né? Se salvar de um possível golpe do sócio dela. Gostei dessa cena, gostei. E aí, como eu disse, fora tá se construindo essa coisa toda em torno do bebê da Joelle, também essa semana foi uma semana pra justificar as ações da personagem da mocinha. E aí, finalmente, ela conversou com o marido, com o namorado dela, o Paulinho, falou basicamente sobre o Ferete, assim, muito pouco, né, muito por cima, e o Paulinho deixou claro que o Ferete é o tipo de pessoa que quando se mexe com ele é muito poderoso, ele não só se safa das coisas, mas ele mata também, né? Assim, ele pode prejudicar muito a pessoa, ele pode mudar ela de estado, mandar ela pra, nossa, muito longe, mas mais do que isso, se for alguém que tá disposto a ir até as trincheiras, até o fim contra ele, então ele manda matar, né? É uma pessoa muito perigosa, é perigosa de lidar. Deixando claro pra Gerluce que sim, o negócio vai ser vocês roubarem a estátua. Porque ela ficou nessa dúvida, não sei, porque até o último momento ela falou, cara, talvez eu converse com o Paulinho dá um jeito nisso. Ela é a mocinha, então assim, ela não está confortável com isso. Ela não tá confortável com roubar uma estátua, não. Ela é a mocinha, afinal de contas. E aí a novela deixou isso claro e em seguida mostrou que ela é a mocinha, ela não tá confortável, mas não tem outro jeito que não roubar a estátua, porque o próprio Paulinho deixou claro que ele provavelmente morreria se ele descobrisse alguma coisa do Ferete, porque ele ia até o final, e o Ferete, no fim, ia dar um jeito de silenciar ele, né? Queima de arquivo, matar o cara. Pra não perder o amado, não vou falar nada pra ele, vamos roubar a estátua. Gostei, né? Foi colocado dessa forma. Inclusive, Juquinha e Lorena, a Juquinha investigou, né? Na verdade, leu a investigação da morte do Rogério, porque a Lorena ficou meio encafifada da mãe dela falar que tinha visto o Rogério dirigindo um carro. Então, como assim? Ele tá vivo? A Juquinha descobriu várias coisas, o corpo nunca foi encontrado, aquelas coisas todas, né? Se não tem corpo, não tem morte. Essa é uma regra na sétima arte, né? Se não tem corpo, não tem morte. Não adianta. E o delegado deixou claro também pra Juquinha que é melhor ela não se envolver nisso, porque ele era o delegado da época e ele foi pressionado pra fechar o caso. Então a Juquinha deixou claro pra Lorena que o que ela encontrou de esquisito em torno do caso da morte do Rogério foi que a investigação se acabou assim, de uma hora pra outra, simplesmente em tempo recorde, tá tudo certo. Ele se suicidou e acabou. Fecha o inquérito, sem mais investigação, sem mais nada. Fim. Ela achou esse esquisito, falou pra Lorena, a Lorena conversou com a Zenilda ficou preocupada, não gosta que fale no fato da Arminda ter tentado matar ela, dela ter visto o Rogério, ela acha que ela tava doida e tal. Aquela coisa, né? Tá tentando fugir de problema. Mais uma coisa pra mostrar que o Ferete é muito perigoso, não dá pra mexer com ele. Eu adoro, tá? Eu adoro porque são construções sutis, acho que aqui o Agnaldo, os autores, eles arrasam demais, porque são construções sutis que vão plantando na gente o medo do Ferete. Mas que engraçado foi essa semana inteira ele atordoado com a ideia de ter visto a filha dele beijar uma outra menina, né? Já deixou claro que assim, ele não vai reagir bem a esse lance da Juquinha. Ele não teve nem coragem de perguntar pra filha dele o que foi que aconteceu. Mas eu amei, porque, primeiro, as lésbicas estão com tudo.
As lésbicas estão com tudo. Nos Estados Unidos, elas estão viralizadas. Todo mundo gosta de ver o romance da Juquinha. Tinha gente falando que tava acompanhando sem entender uma palavra, mas tava amando ver as duas interagirem, conversarem uma com a outra. Tanto que a Globo, se eu não me engano agora, a Globo tá legendando em inglês esses trechos pros gringos poderem entender o que tá acontecendo. Eles estão gostando da novela em si. De fato, a novela está um grande sucesso, porque começaram a vender na Shein roupas inspiradas nas roupas da Gerluce. Então aquelas blusinhas da Gerluce tá saindo demais, o pessoal tá gostando daquilo. E isso é sim sinônimo de quando uma novela tá dando muito certo, a moda colocada na novela sai das telas e vai pro povo, pra vida real. Esse look da Gerluce, essas blusinhas que ela usa por dentro da calça jeans, cintura alta, tá super pegando, a mulherada tá usando. Viralizou vídeos de gringas, normal assim, gravando conteúdo delas, fazendo as coisas delas vestidas igual a Gerluce, coisa que não tinha. Então assim, de fato tá viralizando muito. Isso é algo muito positivo quanto à novela. Adorei o desenvolvimento das lésbicas. Não só eu, mas não só nós, né? A Maeve também, né? Uma das lésbicas lá de Vale Tudo. Ai, vamos falar de Vale Tudo. Inclusive, gente, só pra comentar, essa semana foi corrida, eu apresentei um prêmio no TikTok Awards e eu não citei Vale Tudo, eles deixaram eu citar. Ai, gente, teve um momento que eu falei que pra vencer a categoria que eu tava apresentando, vale tudo. Porque pra vencer essa categoria, vale tudo. Eu amo Vale Tudo. Eu não consigo parar de Vale Tudo. Eu não consigo parar de falar de Vale Tudo. Mas é isso. A Maeve, ela elogiou o desenvolvimento. Na verdade, não o desenvolvimento. Elogiou a história bem construída em torno das lésbicas. Vamos lá ver o que foi que ela falou, basicamente, tá? Abre aspas. Que delícia ver um casal homoafetivo bem resolvido. Arrasem, meninas. Foi isso que ela escreveu. Bom, ela poderia ter ficado quieta, né? Mas ela foi uma das lésbicas de Vale Tudo. E não tem como a gente achar que isso não foi uma pequeniníssima alfinetada pro desenvolvimento delas em Vale Tudo, que foi muito ruim, né? As lésbicas, quando elas apareceram no final casando, ficou todo mundo assim... Hã? Elas não eram casadas, não estavam juntos há 10 anos, mas é colocar aquilo pra poder ter uma coisinha ali, né? Então, assim, adorei que elas comentaram e realmente o desenvolvimento delas tá incrível. E do Ferete descobrindo também tá incrível. Amei, porque aí houve, né, a conexão finalmente dos irmãos, Lorena e Leonardo. Conversaram, a Lorena deixou claro que tá apaixonada por uma menina. E o Leonardo deixou claro que tá na mesma situação que ela. Ai, gente. E aí ela achou que era um homem. Já pensou que tesão, Leonardo? Apaixonado por um menino, por um cara? Ai, ia ser babado. Mas não, é por uma mulher, gente. Pelo amor de Deus, é pela Viviane. Adorei que a irmã dele colocou na cabeça dele, né? Ela não virou, ela não é um homem, ela é uma mulher. Depois foram lá na chacrinha, ela conversou com a Viviane, amei. A Viviane, claro, reticente, achou esquisito. Ela falou de falar com a Viviane no outro dia, a Viviane não gostou muito, né? Achou muito romântico, achou muito bonito, né? A irmã ir lá falar com ela, mas ela também tá com medo por causa do roubo da estátua. Então, tudo que envolve a família do Ferete parece esquisito, porque pode ser alguma coisa referente à estátua. Então, não, calma lá, pera lá também. Então ela deu aquela afastada, falou, não, acho melhor não. Depois a gente conversa mais. Mas achei muito fofo. O Leonardo ali, também perdido, olhando pra ela, parece que ele tá até mais bonito, né? Ai, eu tô amando isso também. Esse desenvolvimento tá incrível. Tá incrível. Olha, a hora que o Leonardo se entregar e ele beijar a Viviane sendo a Viviane, sabe? Sem loucura. Pegar ele e beijar mesmo. Ai, vai ser muito lindo. Vai ser muito legal. Que delícia a novela nesse sentido, sabe? Eu tô amando. E aí o Ferete soube, né? Porque aquele homem que tá infiltrado na chacrinha, ó, que homem irritante, né? Ele já me irritou. Ele me irritou profundamente. Queima logo essa porra aí. Então é isso, meu amor. Mandou as fotos, o Ferete já viu, já foi no outro dia, já pegou a Viviane, xingou uma mulher que veio falar bem na hora que o remédio pra pressão não tá funcionando, que a pressão dela tá subindo, ela tá quase morrendo. Mas eu preciso falar com ela sobre essas drogas desses remédios. Eu falei pra senhora esperar! O Ferete mandou a mulher calar a boca, mandou ir embora. Complicado, mas assim, mostra que o Ferete assim, ele não tá nem aí, ele não tá nem aí mesmo, ele não tá nem aí, não adianta. Eu amei, gostei muito, tá? Aqui dessa cena. E também reitera aquele lance de, é isso, ele tá fofo. Falaram que mais gente morreu. Mais uma que morreu lá por causa dos remédios. Agora foi Dona Catarina lá da rua de cima. Na chacrinha, né? O Misael, o Belo.
Eu tenho mania de chamar ele de Belo. O Misael veio falar que mais gente morreu. Então, assim, é isso. Tem mais que roubar mesmo essa estátua aí e tentar dar remédio pra esse povo. Deram início ao roubo das estátuas. Da estátua, na verdade, né? Amei. A direção foi muito impecável quando mostrou as três graças, que no caso é a Gerlúcia, a Joelle e a Lígia, ali no meio da sala. E aí fez um fade pras próprias estátuas das três graças, porque é isso, né? A novela, ela se envolve. É essa estátua, é as três protagonistas, que são as três graças. Então, a representação, todo mundo fica encantado quando vê a estátua ao vivo, fica encantado quando vê as três juntas. Então, assim, é uma coisa. Eu amei a direção aqui. Só que aí eles deram início ao plano. E assim, primeiro, a Cláudia tava ali e avisou o Rogério que deram início no plano. Gente, quando foi que a Cláudia ficou sabendo de todo o plano? Quando foi que ela ficou sabendo a ponto de estar ali quando o plano começou? Vou mostrar que ela grampeou o celular da Gerluce, né? Em que momento que isso aconteceu? Não sei. Eu tô doido pra ver como que vão explicar a Cláudia saber tudo sobre esse plano. Mas assim, mais do que isso, ela pode até ter hackeado o celular da Gerluce. A Gerluce nunca conversou no celular sobre isso. Os encontros deles eram a portas fechadas, era em lugares longe, assim, não tem como a Cláudia saber do andamento desses planos. Então assim, quero ver como que a novela vai explicar isso pra gente, tá? E é melhor explicar, porque eu não gosto dessas pontas soltas, odeio essas pontas soltas sem sentido, hein? Pelo amor de Deus. Mas mais do que isso, menina, a Cláudia também ficou recuperada em tempo recorde, né? O que fizeram com ela? Porque de quando a Gerluce saiu com o Paulinho, que encontrou a Cláudia toda paralisada na cadeira de roda, todo com negócio aqui, toda roxa, toda malha acabada, passou alguns dias apenas, ela tá maravilhosa, ótima. Peraí, ela tava assim alguns dias atrás e agora, uns dias depois, ela tá assim? Impossível. Impossível. Mas é novela. E se for pro andamento da trama e logo... os 11 dias. Tá explicado os 11 dias. Olha aí, a trama que a gente não viu se desenvolver. É isso. Pra gente parece que faz poucos dias que a Gerluce e o Paulinho se viram, mas não faz. Faz bastante dias. Era pra ter 11 capítulos entre ela voltar lá do Jorginho, da casa da Juquinha com o Paulinho, e o roubo da estátua. Era pra ter um belo de um desenvolvimento, pra gente sentir a Cláudia ficando boa. Tá explicado. É, gente, foi do nada porque não tinha como. Cortaram 11 capítulos e a Cláudia, por algum motivo, precisa estar a pá do plano. Segundo o que eu li, a Cláudia é que vai deixar claro que a estátua é sim verdadeira, porque a princípio vão achar que a estátua é falsa, vai ser vai ser um banho de água fria em todos eles, e a Cláudia é que vai deixar claro que ela é verdadeira. Acho que a Cláudia é que vai saber onde tá a tal da aranha ali. Então, ela tem que tapar desse plano, e ela tinha que estar ali naquele momento, e infelizmente não houve o desenvolvimento da Cláudia se recuperando, né? Que provavelmente fazia parte desses 11 dias aí, então tá explicado. Bom, pelo menos essa parte tá semi-explicada. Mas aí, gente, eles chegam na casa da Arminda, e aquela criança do Rivaldo tá ali. Outra coisa também, tá, gente? A família do Rivaldo foi picotada, né? Foi cortada, ficou claro que eles foram cortados da trama, porque segundo o que saiu oficialmente é porque o núcleo deles não tinha tanta ligação com o núcleo principal da trama, e aí falaram, é dispensável. Mas eu acho também que foi a aceitação da galera, tá? Na verdade, eu acho que foi só a aceitação da galera, porque se a galera tivesse gostado, eu acho que eles teriam continuado, simplesmente. Mas a Gerluce tem uma hora que ela explica sobre eles, que é a turma fofoqueira do prédio, do lado, que tá vendo tudo. Então eu acho que deveria ter tido um desenvolvimento também maior dessa família, deles serem muito fofoqueiros, deles estarem o tempo todo observando e comentando as coisas. Era pra gente achar isso deles, mas foi, cortado pra ir logo. Olha a carinha dela não me engana, não. Isso é Papa Anjo. Será? Esse aí, ele fez um trabalho bom demais, né? Assim. Lá. O cabelo horroroso que tem esse... Ali que não faz nada, Diga que você também tá procurando uma pista. Acorda, Luiz! E aí a galera chegou, o filho do Rivaldo tava ali embaixo, filmando as crianças. É um celular com memória infinita, porque esse menino vive filmando tudo. E eu não entendi eles descerem do carro sem as máscaras. Eles colocarem as máscaras à luz do dia na hora de entrar na casa. Momentos antes de entrar na casa, pra não ser reconhecido nem na casa. Mas, gente, eles estão numa rua pública, de dia. Eles deveriam ter
descido já com as máscaras na... Não é? É que assim, provavelmente para a trama, pro desenvolvimento do babado, eles têm que estar sem máscara. Mas, sei lá, são situações, são escolhas de roteiro que muita gente se questiona, né? Muita gente se questiona. Bom, eles entraram finalmente, tá emocionante, deu aquele frio na barriga, né? Aquele gelo, eles entraram. Vamos ver como é que vai ser isso. Vai ser bem sucedido. A gente já viu que nos próximos episódios o Paulinho vai entrar porque assaltaram a casa da Arminda e levaram a Gerluce de refém. Vamos ver como é que vai ser isso. E aí, assim, antes da gente comentar as referências, teve muita referência, né, a outras obras da cultura pop essa semana. O Agnaldo, ele é babado. Ele coloca as referências mesmo, ele não tá nem aí. Vamos comentar algumas coisas assim, tipo, a Lucélia, ela demonstrou ser homofóbica na casa de um casal gay, 2 homens. E a Meg não vai fazer nada, tipo... Eu não tô entendendo a Meg não falar pros pais dela, tipo... Mano, a Lucélia falou uns bagulho, umas atrocidades sobre a Juquinha e a Lorena. Não faz sentido essa menina continuar nessa casa. Não faz sentido essa menina continuar aí. Além de que ela foi preconceituosa com o vendedor da estátua, que saiu, falou, nossa, de gente esquisita eu quero é distância. Ela é meio preconceituosa, ela é meio racista. Sinto ela meio racista também, porque esse lance do Júnior que ela fez, ele ser acusado injustamente, parece que ela tem maldade no coração dela, né? Ela é má. Então, assim, não tô entendendo a demora do casal perceber logo a Lucélia, porque a Meg já percebeu, a Meg já cortou as asas dela, né? Mas eu quero muito que a Meg fale pros pais dela. Sabe o que ela falou das meninas? Da Lorena e da Juquinha? Pelo amor de Deus, tem que falar. E fora isso, gente, o Casper e o marido dele colocarem na lista de possíveis compradores o Ferete não fez o menor sentido, né? Fala sério. Aqui já é um pouquinho debochada da inteligência do espectador. A gente tá assistindo a novela e a gente se lembra de que alguns capítulos atrás eles falaram do quanto o Ferete é chucro pra arte. O quanto ele acha perda de tempo, perda de dinheiro, ele não tá nem aí. Então não faz sentido considerarem o Ferete pra comprar as 3 graças. Sentido nenhum pra mim. Nenhum. Aposto que isso foi só pra causar um pouquinho na nossa cabeça, deixar a gente meio aflito, mas assim, não me deixou nem um pouco aflito. Porque eles oferecerem as 3 graças pro Ferete, pra mim vai ser o fim da picada, tá? O fim da picada. E quanto às referências, galera? Ai, meu Deus, olha. Falaram de Alma Gêmea. Tem um momento em que o Paulinho entra, né? Fala lá com a Juquinha e fala carne e unha, alma gêmea e tal. Canta música de alma gêmea. Adoro. A metade da laranja? Carne e unha? Alma gêmea? Ai, não me enche, vai. Teve o Theo Pereira, da novela Império, que era interpretado pelo Paulo Betti, que inclusive ele foi referenciado não só no nome, mas a coluna dele apareceu e a foto dele apareceu lá. Então, tipo, é o multiverso das novelas da Globo. Todo mundo existe. Saber que o Theo Pereira existe aqui em Três Graças se linka à novela Império. Então, é de se pensar que os personagens da novela Império também existem de alguma forma aqui em Três Graças, sabe? Porque o Theo Pereira existe. Então, você entende? Tipo, faz meio que um multiverso. Eu adorei. Só fiquei devendo uma resposta pro Theo Pereira. Ele quer tanto fazer uma entrevista com você. Teve a Josefa citando Rock Santeiro, né, a viúva porcina, inclusive com o barulhinho, o sound effect, o efeito sonoro que tocava, né, que fazia, que era o efeito meio de humor entre o Rock e a viúva porcina, o que achei incrível também, achei muito legal. Como era mesmo o nome dela? Viúva porcina. Isso. Não achei graça nenhuma. Então, assim, é isso. O Agnaldo, ele é desses e eu amo isso nele. Como eu disse, a novela tá maravilhosa. Tá assim, tá muito boa. Eu tenho essas coisas a apontar porque eu venho com as análises, né? Então vamos ver, personagens, desenvolvimentos, etc. Coisas que não fazem sentido, coisas que fazem sentido. Mas de um modo geral, tá deliciosa de acompanhar. E aí eu quero saber de vocês. E aí? O que vocês estão achando? O que vocês acharam dos pontos que eu trouxe dessa vez? Essa semana vai ser babada, hein? Essa estátua lá no ferro velho do Joaquim. Tô ansioso pra ver isso. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo! E até o próximo vídeo.